É uma honra, um prazer estar aqui, rever tantos amigos, colegas brasileiros e argentinos que durante esses 25, não, quase 30 anos trabalhamos juntos. A primeira vez que eu participei de qualquer coisa como diretor da divisão de salvaguardas da CENEM com a Argentina foi numa reunião do Comitê de Política Nuclear Brasil-Argentina em 1987. E foi a primeira delegação técnica que visitou a planta de fusão gasosa, planta de enriquecimento por difusão gasosa em Pio Caningeu. Para dizer a verdade, eu nunca tinha visto nenhum funcionário argentino que trabalhava com salvaguardas. Foi a primeira vez realmente que nos encontramos. Eu ouvi alguns rumores, como se fala de provável acordo de cooperação, de inspeções mútuas. Mas naquela época, pelo menos a posição do Brasil era de favorecer a cooperação na área técnica e fortalecer a confiança mútua dos dois países, fortalecendo a cooperação nuclear na área técnica. Bom, enfim, eu fui solicitado a falar como oficial da ABAC, então vou deixar a história aí da criação do SCCC, o Sistema Comum de Contabilidade e Controle, até chegar na declaração de Foz do Iguaçu, vou deixar aqui com a minha amiga Sônia. Então eu decidi dividir em 3 partes a minha apresentação. Uma é a consolidação da ABAC, a outra é o relacionamento entre a ABAC e a Agência Internacional de Energia Atômica. Para não ficar falando a ABAC também é uma agência, então eu vou me referir à AIEA ou agência. E os desafios da atual situação das salvaguardas internacionais. Bom, quanto à consolidação da ABAC, é muito importante entender o cenário naquela época, porque depois da declaração de Foz do Iguaçu, todos nós, pelo menos os técnicos, estávamos esperando que a CENEM fosse verificar as instalações nucleares na Argentina e a CONEA, naquele tempo, iria verificar as instalações no Brasil. Tanto que a declaração diz que começar inspeções mútuas, isso foi no final de novembro de 1990. Só que teve uma provisão lá que nós não esperávamos, que era iniciar negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica para um acordo abrangente. Isso nós fomos tomados de surpresa. Mas, enfim, eu me lembro que logo em janeiro, fevereiro de 1991, teve a primeira inspeção que eu acompanhei 2 argentinos, o Daniel Justina e o Miguel Estrada Ojuela, a um depósito no IPEM, em São Paulo, para fazer a primeira inspeção. Não existia ABAC naquela época. Na verdade, estava se começando a pensar, dado esse início de negociações com a agência, olha a situação insólita, sui generis. Nós estávamos negociando o acordo bilateral durante o primeiro semestre de 91, ele foi aprovado em julho de 91, e, ao mesmo tempo, em março de 91, nós começamos a negociar com a agência o acordo quadripartite. Isso teve um efeito, na minha opinião, grande, mais tarde, no relacionamento com a agência. E aí, no início de 91, a gente começou a falar no ente, né? Tanto que eu falo até hoje que o Daniel Justina foi o primeiro inspetor doente, né? Que foi a primeira inspeção. Mas, tirando a brincadeira de lado, essa situação foi incrível, porque em julho de 91 foi aprovado o acordo bilateral, que foi ratificado pelos 2 países no dia, se não me engano, 10 de dezembro de 91. E no dia 11 de dezembro, o acordo quadripartite, quer dizer, Brasil, Argentina, ABAC, e a agência foi assinado. Quer dizer, o Dr. Jorge Cole, em nome da ABAC, ele assinou o acordo quadripartite, mas a ABAC, na verdade, não estava operacional, né? Só existia no papel.
Bom, então vamos... também é muito importante mas vamos continuar nesse sentido. Quer dizer, a impressão que eu tenho, isso relacionamento mais tarde com a agência, é que, pelo menos a área técnica da agência internacional, eles achavam que a ABAC fosse uma nova OPANAL. Com todo respeito ao OPANAL, que é uma organização importante, mas é uma organização administrativa. Tem um secretário e um motorista, que eu saiba. Quer dizer, era só passar papel. Então, isso marcou muito o relacionamento da agência com a ABAC. Primeiro, eu acho por causa disso. Segundo, que eles estavam vendo, e havia muitas provisões no acordo quadripartite que eram similares ao acordo da Euratom. E a agência tinha um relacionamento muito ruim com a Euratom. Era um relacionamento de conflito, vamos dizer. Então, eles tinham medo que a ABAC fosse uma nova Euratom no sentido de obstacularizar as atividades da agência. Quer dizer, esse é um outro ponto. A sorte nossa, dos técnicos do Brasil e da Argentina, porque veja que os tempos políticos e diplomáticos eram muito mais curtos do que os tempos técnicos, né? Então, a sorte foi que o acordo quadripartite demorou mais de 2 anos para ser ratificado pelos congressos do Brasil e da Argentina, e nós tivemos o tempo de consolidar a ABAC e em pouco tempo tornar a ABAC conhecida internacionalmente com credibilidade técnica, né? Agora, por que a ABAC começou as operações realmente de inspeções em abril de 1992? Por que a ABAC conseguiu se consolidar em 2 anos praticamente? Primeiro motivo, na minha opinião, o excelente corpo técnico que foi nomeado para a ABAC. Quer dizer, os governos do Brasil e da Argentina realmente indicaram, modéstia à parte, né? Então, talvez seja a única exceção, mas indicaram técnicos de grande qualificação técnica, mesmo que não fosse da área de salvaguardas, mas em áreas específicas. Depois, os recursos colocados à disposição da ABAC. Conseguiu-se adquirir equipamentos de última geração, treinar os inspetores com instrumentos de ensaios não destrutivos, montar uma rede de laboratório analítico. Enfim, tornou-se realmente uma organização, um órgão de salvaguardas, e não só administrativo. Além disso, a independência técnica da secretaria da ABAC, o que é louvável, porque, eu não sei a influência política, mas eu, em todos os meus anos de ABAC, nunca sofri nenhuma pressão, nem do governo brasileiro, nem do governo argentino, para mudar qualquer critério, para mudar qualquer resultado de inspeção, nada, quer dizer, é completamente neutro. A independência também fez com que os funcionários, os oficiais da ABAC, se sentissem realmente, vamos dizer, funcionários internacionais. Porque eu, como oficial de planejamento e avaliação brasileiro, eu muitas e muitas vezes tive que discutir enfoques de salvaguarda com operadores brasileiros e vice-versa. Não havia essa questão, os oficiais da Argentina só verificam o Brasil e os oficiais do Brasil só a Argentina. Havia uma neutralidade nesse sentido. Um outro ponto importante que muitas vezes a gente esquece, que é importante para a consolidação da ABAC, foi a manutenção dos sistemas nacionais de salvaguardas, o que não era comum na Euratom. Na Euratom, os países não tinham sistema nacional. A divisão de salvaguardas, hoje Coordenadoria de Salvaguardas da CNEM, e hoje a Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina se mantiveram com excelentes técnicos na área regulatória e coordenando as ações com os operadores. O sistema não é só a ABAC, o sistema é a ABAC
os sistemas, as áreas nacionais e os operadores. Se um desses não funcionasse, o regime bilateral não poderia dar certo. Um outro ponto que eu acho importante mencionar foi a criação do Grupo Assessor de Enriquecimento da Comissão da ABAC, para elaborar enfoques de salvaguardas para as plantas de enriquecimento, que eram realmente as plantas sensíveis. Acho que o Orpet, por exemplo, não sei se ele ainda está aqui, mas ele participou. Esse fato, relacionado com outro fato que também eu acho muito importante, foi que apenas um mês antes da assinatura do acordo quadripartite, houve uma reunião em Viena de representantes das instalações sensíveis do Brasil e da Argentina. Então, no caso da Argentina, foi o representante da planta de fusão gasosa, acho que era o Eduardo Santos, que depois foi presidente, né, da CONEA. E do lado do Brasil, um representante da Marinha, um da Aeronáutica e um do Exército, que eram as áreas que tinham instalações sensíveis do Brasil. E nós fomos em reuniões separadas, quer dizer, uma reunião com esse grupo de enriquecimento da agência, uma reunião separada para cada desses setores. E lá aprovou-se, acordou-se as bases e critérios para a aplicação de salvaguardas nessas instalações. E isso foi uma garantia, foi a base para que mais tarde se pudesse propor enfoques de salvaguardas para as instalações sensíveis que protegessem os segredos tecnológicos, industriais e comerciais dessas instalações. Eu não vou dizer que essa reunião foi, vamos dizer assim, uma condição sine qua non para que o acordo de partite fosse assinado, mas foi muito importante para que esses acordos fossem, vamos dizer assim, bem recebidos ou fossem apoiados. Quando o acordo quadripartite entrou em vigor, já em 1994, não sei se foi março de 1994, então nós já tínhamos as inspeções em andamento, com equipamentos de primeira. Veja bem, os nossos instrumentos, os nossos computadores, ou eram igual ou melhores do que os da agência, dos inspetores da agência. Os nossos inspetores eram mais capacitados do que os inspetores da agência. Isso eu falo com toda a propriedade, porque agora eu conheço a BAC, conheço a agência também. Por quê? Porque é muito simples. O inspetor da agência ele é muito bom, mas o inspetor da BAC é muito melhor. Por quê? Porque você pode escolher o especialista numa área para fazer inspeção naquela área no outro país. Então isso aumenta muito a eficácia da inspeção. Não é quantificável quanto aumenta, mas aumenta. Então, quando a agência entrou para fazer as inspeções, nós já estávamos numa posição muito boa, com muito respeito. Quer dizer. Então, lembrando que o acordo quadripartite tem provisões muito bem, muitas definidas, sobre a cooperação entre a agência e a ABAC. Não é nenhum favor a colaboração entre as duas agências. Aquilo não é, ninguém está fazendo favor para ninguém. Está estabelecido no acordo quadripartite, é obrigação. E talvez a mais importante seja a seguinte provisão: as duas agências devem minimizar a duplicação de esforços e, ao mesmo tempo, obterem conclusões de salvaguardas de modo independente. Quer dizer, parece paradoxal, mas não é. Porque, ao contrário, obriga as duas organizações a cooperarem, trabalharem em conjunto. Bom, na prática, houve duplicação de quase tudo. Eu costumo dar um exemplo de uma vez que nós fomos fazer uma inspeção no reator do IEM. Eu acho que tinha no depósito 6 quilos de urânio natural, e foram 2 inspetores da agência, 2 da ABAC e 2 da CENEM. Eu falei, poxa vida, é 1 quilo de urânio por inspetor, né? Ou então 1 inspetor por quilo de urânio. Mas, então, no início foi isso, não havia, de fato, a agência não levou, com todo respeito, não levou a sério, mas não estava cumprindo
todas as provisões do acordo quadripartite. E foi muito difícil e demorado conseguir convencer a agência a colaborar, a cooperar. Os primeiros procedimentos comuns, conjuntos de uso de equipamento, de vigilância, de NDA e mesmo contabilidade conjunta, só foram assinados muito tempo depois, em 1997, 1998 e aí em diante. A grande, não vou dizer vantagem no sentido que é melhor ou pior, mas a grande vantagem no sentido da ABAC conseguir o respeito da agência foi que as primeiras propostas de enfoques de salvaguarda das plantas de enriquecimento foram feitas pela ABAC. Isso não é comum na agência. Normalmente a agência sempre é a que faz a primeira proposta, o primeiro draft de um projeto de salvaguardas para negociar com os países. No nosso caso, e veja, as instalações sensíveis eram o filé mignon do acordo, obviamente. Então, nós conseguimos propor facility attachments, né, anexo de instalação, para todas essas instalações sensíveis. E isso fez com que a agência quase ficasse na defensiva. Nós estávamos sempre na ofensiva e eles na defensiva. E, novamente, isso graças à capacidade técnica das pessoas envolvidas nessa negociação. Bom, eu não sei exatamente como está hoje essa cooperação, mas vou passar agora a questão do desafio da atual situação das salvaguardas internacionais para encerrar. As salvaguardas da agência, salvaguardas internacionais, mudaram muito de 1994 para cá. Mudou a filosofia. Antes era para detectar desvio de materiais declarados ou mau uso das instalações declaradas. Hoje, o objetivo é detectar materiais e instalações não declaradas, com a aprovação do modelo do protocolo adicional, que já tem mais de 120 países que aderiram, a maioria dos países aderiram. Mas eu não quero entrar nessa seara, eu quero entrar nessa área que nos últimos 5 anos, eu acho que é muito mais importante do que talvez o protocolo adicional, é o desenvolvimento do chamado State Level Concept e desenvolvimento dos State Evaluation Approaches. Quer dizer, a agência internacional todo ano faz um State Evaluation Approach para o Brasil, um State Evaluation Approach para a Argentina. Você trabalhou 10 anos na agência, você sabe. E aí que vem a questão. Quando a agência faz esses State Evaluation Approach, a agência ignora que o regime de não proliferação tem muitos elementos. A agência talvez seja o elemento mais importante, mas não é o único. Né? Nós temos os tratados de zona livres de armas nucleares, os sistemas regionais, que se inclui a ABAC, temos os sistemas de controle de importação e exportação. Mas a minha visão é que isso, de certo modo, especialmente com relação ao sistema bilateral ABAC, isso, de certo modo, é ignorado. Por exemplo, eu fico estarrecido com declarações que eu ouvi de altos funcionários da agência dizendo que esse State Evaluation Concept seria para reduzir inspeções, esforço de inspeção em países como Japão e Coreia do Sul, países transparentes, e gastar mais em países como Brasil, Argentina. Quer dizer, isso é um absurdo total. Ignora completamente não só a geopolítica, mas ignora também o sistema bilateral. Então, eu acho que é importantíssimo que a BAC e os sistemas nacionais dos dois países sejam considerados pela agência conforme está no acordo quadripartite, mas também conforme a geopolítica, considerado como um tal chamado State Factor, não? State Specific Factor. Então, isso aí eu acho importante que a manutenção da credibilidade internacional da ABAC.
que foi conseguida devido à excelência de sua capacitação técnica. E eu quero, para terminar, distinguir aqui dois fatos. Um é o arranjo em si mesmo, ou seja, o acordo bilateral, o SCCC e a existência da ABAC. A reputação desse arranjo é sólida, respeitada no mundo todo, como já foi dito anteriormente aqui. O outro fato é a situação temporal da aplicação do SCCC, que pode variar, dependendo de uma série de fatores. Pode então se tornar mais ou menos eficaz. Daí a importância, a mensagem que eu quero dar, do contínuo apoio dos governos dos dois países à ABAC. Entenda-se apoio no sentido amplo das palavras, da palavra. Apoio político para se afirmar como uma organização independente e aumentar com isso a cooperação com a agência. E a provisão dos necessários recursos materiais e humanos para manter a sua capacidade técnica. E para encerrar, agora uma história que é verídica, mas eu quando teve uma festa no Palácio São Martim para comemorar a assinatura do acordo bilateral. Eu estava convidado e o embaixador, que eu não quero dizer o nome, ele se aproximou de mim e falou assim: Dr. Marzo, será que agora nós vamos conseguir receber o Prêmio Nobel da Paz? E eu pensei, falei, embaixador, nós temos duas hipóteses. Ou nós vamos receber o Prêmio Nobel da Paz, ou o Oscar de efeitos especiais. Eu não sei porque ele nunca mais conversou comigo. Mas, depois de 25 anos, porque a gente tinha aquela história, eu sou do tempo que os nossos projetos de reator aqui, nós éramos especialistas em reatores moderados a papel e refrigerados a tinta. Então sempre tinha essa, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Mas hoje, depois de 25 anos, eu queria me redimir e de dizer que o embaixador estava correto, né? Eu que estava errado. Então, obrigado.